Ao longo de sua história, a relação do homem com os aromas foi se tornando cada vez mais sofisticada. Na medida em que as primeiras civilizações se desenvolviam, as práticas de manipulação dos recursos naturais também se aperfeiçoavam, de modo a se ajustarem aos sentidos da percepção. A prática da composição de perfumes está para o olfato, assim como a arte da culinária está para o paladar, ou a arte da música, para os ouvidos. A história do perfume, tal como a história da culinária ou da música, pode dar testemunho de todo um quadro cultural e civilizacional. A primeira criadora de perfumes conhecida foi uma mulher chamada Taputi, que criou o primeiro aroma com mirra, óleos e flores, na Mesopotâmia da Babilônia. No Egito, há quase 4.000 anos, as pessoas usavam fragrâncias em tudo, desde cerimônias religiosas às cerimônias fúnebres, e mesmo para o dia a dia. Acreditava-se que a fragrância era o suor do deus do sol, pelo que era considerada como um atributo sagrado. Os egípcios tinham inclusive um deus do perfume, de seu nome Nefertum, que usava um acessório de cabelo composto por lírios aquáticos, um dos mais comuns ingredientes utilizados atualmente. Os egípcios começaram a usar a perfumaria porque acreditavam que através do cheiro produzido pela fumaça, as suas orações chegariam mais rápido aos deuses. Durante os rituais, eles tinham o costume de queimar madeiras, especiarias e ervas, o que deu origem a uma espécie de incenso. Cleópatra também apreciava muito a perfumaria. Ela utilizava esses cheiros para perfumar o ambiente quando estava à espera dos seus amantes. Assim, as fragrâncias também eram associadas à sedução. Foram os egípcios que iniciaram a prática de perfumar, criando as primeiras aplicações da perfumaria. Porém, nessa sociedade seu uso era limitado à produção de fumaça, uma situação que mudou com os gregos. Foi entre os antigos gregos que a perfumaria recebeu um tratamento sistemático, tanto na prática quanto na teoria. Teofastro é considerado um dos primeiros, se não o primeiro, autores a escrever sobre a arte da perfumaria. Esse autor publicou um tratado sobre o perfume em 323 a.C., e seu interesse pelas fragrâncias proveio de sua grande destreza no estudo da botânica. Mas não foi somente o povo grego que se apaixonou pelo bem-estar trazido pelas essências extraídas de ingredientes naturais. A história sobre a origem do perfume continua seguindo ao longo dos séculos e chega ao Império Romano. Por sua tradição, era um povo que apreciava os banhos. As casas de banho em Roma eram frequentadas por pessoas de todas as classes sociais, e esses banhos incluíam vários perfumes aromáticos. As pessoas mais ricas daquela época perfumavam até mesmo a sola dos seus pés, o que era feito pelos escravos. Esse povo, considerado como bárbaro por ser um grande conquistador, apreciava tanto os perfumes que utilizava as essências em tudo. Até mesmo os cascos dos seus cavalos eram perfumados, e os frascos eram levados para os campos de batalha. Essa tática não era apenas por vaidade ou um cuidado pessoal. Existia a crença de que os perfumes tinham um poder curativo, então, além dos grandes banhos com as essências, alguns soldados até mesmo ingeriam as fórmulas com o objetivo de se curarem das feridas. Foi justamente por causa das conquistas e das rotas comerciais que o Império Romano deu a sua grande contribuição para a perfumaria. Ela se expandiu ao redor do mundo, inclusive por meio da Arábia, Índia e China, povos com os quais os romanos trocavam informações sobre perfumaria. Na Idade Média houve uma grande evolução. A origem do perfume partiu da queima de ingredientes naturais. Os gregos extraíam óleos essenciais e criavam formulações, mas foi na Idade Média, mais precisamente na época das Cruzadas, que aconteceu uma mudança ainda mais significativa. Nessa época os árabes tinham alcançado um grande progresso na perfumaria devido à criação da serpentina de resfriamento. Esse equipamento permite fazer a destilação, separando a água do óleo essencial e resultando no perfume sólido, o attar. Os cruzados levaram essa novidade para a Itália por volta do ano 1300, e foi nesse país que o setor de perfumaria começou a tradição de incluir o álcool nas formulações de perfume. Isso possibilitou uma versatilidade ainda maior em seu uso.
No século XVII, com o amplo crescimento da população europeia e com o consequente aumento dos centros urbanos, o uso dos perfumes tornou-se notório e intensivo. Isso exigiu uma maior acuidade nos processos de fabricação, fato que culminou no aparecimento das casas especializadas na produção de perfumes. No século XVIII, muitas dessas casas começaram a ficar famosas por conta do desenvolvimento de técnicas ainda mais sofisticadas, que conseguiam notas de fragrâncias mais duradouras que as de costume. No Iluminismo foi uma época em que imperavam as celebrações. Havia preocupação com a moda, os penteados, a maquiagem e, é claro, o perfume. Aliás, a corte de Luís XV foi batizada como corte perfumada, já que ali todos tinham o hábito de utilizar esse produto. Durante as festas, ou em reuniões, nos chás da realeza, Maria Antonieta costumava ter uma espécie de potinho de água de rosas ou uma água de Chipre. Ela mergulhava um lencinho de tecido e passava no corpo, no pescoço, nos braços para se refrescar e tirar o suor. Foi justamente nessa época que surgiu a expressão eau de toilette. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos, é claro, se inscrever no nosso canal para continuar explorando todas as curiosidades e histórias. Fiquem atentos para mais vídeos emocionantes sobre os segredos do nosso planeta e outros tópicos fascinantes. Até a próxima, pessoal, e lembrem-se de que a curiosidade é a chave para desvendar os mistérios do nosso mundo.